Queria convidar aqui o pregador dessa noite. O pregador dessa noite é alguém muito especial. É o meu amigo, professor de escola dominical, seminarista. Caba é show de bola. Isaías. Isaías é um dos professores da escola dominical que vai estar com a gente ensinando João. Isaías é um seminarista aqui dessa igreja e é alguém que tem sido muito usado por Deus. É alguém que tem se dedicado a conhecer e a praticar a palavra de Deus e que a gente tem certeza que hoje vai ser muito usado por Deus. Vamos orar pela vida do Isaías, mas também orar pela nossa vida, né? Orar pelo Isaías para que Deus use de forma especial e orar por nós para que a gente esteja com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus quer nos falar nessa noite. Beleza, gente? Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela vida do teu filho Isaías, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, compartilhando a tua palavra, dedicando tempo àquilo que é eterno, Senhor. A tua palavra e a semeadura no coração das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que cada coração aqui, ó Deus, esteja completamente aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Que toda preocupação, que toda angústia, que toda ansiedade nesse momento possa cair por terra em nome de Jesus e que a nossa atenção possa estar voltada para a tua palavra. De forma especial, intervém aqui nesse lugar, fala em nome de Jesus. Que a gente volte para casa com a ciência que a gente teve com o Senhor e ouviu a tua voz de forma poderosa. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem? Estou meio rouco. Foi embora a mensagem agora. Gente, primeiro eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje. Deixa eu ver se essa mensagem dá para ler ainda aqui. Queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje, né? Agradecer ao pastor Fábio, meu amigo, pela oportunidade, pela coragem, né? De fazer estar aqui à frente de vocês hoje para falar do que tem de mais importante na vida, que é a palavra de Deus, né? Sempre que a gente vai falar da palavra de Deus, a gente fica ansioso, fica um pouco preocupado, porque quem precisa falar não sou eu, né? É o Espírito Santo. Então a minha oração é que o Espírito Santo possa estar me usando como instrumento para falar a mim e a cada um de vocês. Amém? Falar sobre o que Jesus falou sobre arrependimento, né? Dentre diversos assuntos que Jesus falou, que Jesus ensinou no ministério dele, no evangelho dele, arrependimento está presente de forma muito forte, porque o próprio Jesus ele vai dizer que arrepender-se é fundamental, né? Não existe outra possibilidade para quem quer o reino sem arrependimento, né? E Jesus ele diz: arrependei-vos que chegou o reino de Deus, né? Em diversas oportunidades ele vai falar sobre isso. No momento ele vai dizer assim: mais vale, a mais alegria haverá no céu quando um pecador se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E diversas outras oportunidades a gente vai ver o assunto frequente. E a gente sabe que é importante. Primeiro porque eu gostei muito desse tema, que tem acontecido no resgate, o que Jesus falou sobre, né? Porque, na verdade, quando você começa a frase com o que Jesus falou, independente do que vier, a gente sabe que é importante, né? Porque se ele falou, é importante. Então, vamos... Deixa eu só abrir aqui. Está salva aqui. Então vamos lá. Antes da gente falar um pouquinho do que Jesus falou sobre arrependimento, da gente ler o texto, é importante a gente entender primeiro que Jesus falou, como eu falei, que é fundamental, que é um assunto frequente. Segundo, que qual o significado verdadeiro de arrependimento, né? A gente precisa entender primeiro o significado de arrependimento nas palavras de Jesus, para a gente poder entender o que é que ele quer falar para a gente. Porque, infelizmente, hoje a gente tem visto e tem ouvido muita gente falar de forma errada, de forma fora da Bíblia,
sobre arrependimento, né? É aquela história, a gente precisa entender o significado de arrependimento. E a palavra arrependimento usada por Jesus durante no decorrer de todo o seu evangelho, do seu ministério, ela tem um significado muito forte, que significa mudança de atitude, mudança de rumo, né? Mudança, né? É tipo dar a volta. Ou seja, arrepender-se é realmente se converter, fazer uma conversão. Quando a gente fala conversão, a palavra já diz tudo, né? É a gente mudar de rota, mudar de caminho, né? Sair de um para ir para outro, né? Então a gente precisa entender muito isso, que o arrependimento ele é fundamental e qual o significado dele. Infelizmente a gente tem ouvido muita coisa sobre arrepender-se, muita coisa sobre não precisar se arrepender, muita coisa errada de se relativizar essa questão de arrependimento. O que importa é o que eu penso? Não, o que importa é o que a palavra diz, o que a palavra de Deus diz, o que Jesus falou sobre tudo e aqui hoje sobre arrependimento. Amém? Vamos ler Lucas 13. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 9. Lucas 13, 1 ao 9. Deixa eu ver aqui. Vamos ler. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quando aqueles 18, continua Jesus, né? E quando aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus continuou a seguinte parábola. Contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Amém? Vamos orar? Pai, agradecemos a Ti mais uma vez porque estamos aqui na Tua casa e Te pedimos neste momento, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, Senhor. Que eu fale o que Tu queres, Senhor, e não o que eu quero, Senhor. Que a Tua palavra seja colocada aqui de acordo com a Tua vontade e que cada coração aqui, a começar do meu, possa ser tocado e levado a refletir sobre nossas vidas diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e a gente te agradecemos. Amém. Pois bem, deixa eu só abrir aqui, gente, que ainda não abriu o meu celular aqui. A gente viu aqui, tá? Prometo que vou ser mais rápido, tá? A gente viu aqui, né, que Jesus vem conversando, ensinando, e chega um momento que aquelas pessoas que estão ali, fazem um questionamento de Jesus, trazem informação a Jesus com o objetivo de questioná-lo, né? Falam de um acontecimento, de uma tragédia, como a gente viu, onde alguns galileus estavam prestando sacrifício no templo, certo? E Pilatos, ele foi cruel, segundo a gente leu aqui, e foi tanta crueldade que matou essas pessoas, que o sangue dessas pessoas se misturou com o sangue dos sacrifícios que eles estavam fazendo ali, certo? E aí eles fazem esse questionamento com alguns objetivos, né? Mas o principal que a gente vê aqui é com a intenção de questionar Jesus acerca exatamente dessa questão. Aquelas pessoas sofreram, morreram daquela forma, de forma tão trágica, porque mereceram,
porque eram pecadores, porque estavam distante de Deus. E aí, Jesus, ele é categórico, ele é firme, e ele diz, vocês pensam, eu não vou entrar no detalhe aqui, Jesus era galileu, tem uma questão de querer botar Jesus contra o império romano, tal, mas eu quero falar exatamente da questão de arrependimento. E Jesus também, ele quis falar exatamente disso, ele evitou levar para outras questões, né? E quis falar do que era importante. E ele é categórico, se vocês estão pensando que essas pessoas que morreram ali, que passaram por aquilo, eram mais pecadoras do que vocês, ou do que qualquer outra pessoa lá da Galiléia, qualquer outro galileu, aí ele diz uma expressão muito forte, diz, não. E eu digo a vocês aqui, que se qualquer um de vocês não se arrepender, do mesmo modo, nessa versão ele fala também, mas a palavra utilizada aqui, ela pode ser traduzida como de mesmo modo, igualmente, né? Então ele está dizendo, da mesma forma, vocês vão padecer, vão perecer. E aí Jesus, ele não só se utiliza o exemplo lá dos galileus e traz para Jerusalém, para o pessoal se sentir mesmo parte do negócio. Aí ele traz um outro acontecimento, diz assim, vocês pensam, lembram daquela torre, a torre de Siloé que caiu, que desabou e morreram 18 pessoas? Vocês pensam que aquelas pessoas eram mais pecadoras do que todos os habitantes de Jerusalém? Não, ele repete, se vocês não se arrependerem, vocês vão padecer, da mesma forma. Por que da mesma forma? Vai cair o teto na cabeça daquelas pessoas? Ia cair o teto? Não. Porque Jesus, como a gente sabe, como a gente aprendeu com ele, Jesus veio implantar aqui o reino de Deus. E o reino de Deus, ele vai muito além do que se vê, né? E infelizmente aquelas pessoas, como a gente hoje também, fica muito presa ao que a gente vê, ao que a gente escuta, e a gente muitas vezes tem a dificuldade de enxergar as coisas que não se veem, como diz o apóstolo Paulo, né? A gente precisa olhar além do que uma pessoa que não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, está enxergando. E qual é a ideia? Se vocês não se arrependerem, vocês vão padecer da mesma forma por eles, porque a morte vai ser espiritual. Independente de como você vai morrer, se você não se arrepender, você vai padecer, porque você vai ter uma morte espiritual e não vai gozar do reino. É isso que Jesus está falando. E a gente vai aprender aqui, a gente vai conversar aqui, muito rapidamente, sobre algumas questões acerca do arrependimento, que a gente pode tirar daqui desse texto, que Jesus falou, que a gente pode ver sobre o verdadeiro arrependimento, o genuíno arrependimento, que é o arrependimento que Jesus me chama, que Jesus lhe chama, que Jesus chama todas as pessoas, né? Não é um arrependimento que a gente está acostumado a ver por aí. É um arrependimento, lembrando, verdadeiro por quê? Como eu falei no início, porque gera mudança, porque é uma mudança de rumo. Eu gosto muito de um exemplo, para a gente entender o que é arrependimento, que eu ouvi alguém falando certa vez, eu já falei até na EBD esse exemplo, né? Que é a história do ônibus. Eu estou aqui em Recife, quero ir para João Pessoa. Aí entro no ônibus, chego no meio do caminho, percebo que estou indo para Maceió, sentido oposto. É aquela história, eu posso chorar dentro do ônibus, posso bater, posso gritar, posso rasgar os bancos, quebrar os vidros, desesperar, mas enquanto eu não descer do ônibus, atravessar a rua, pegar o ônibus voltando, eu não vou mudar nada, né? E isso retrata bem o significado do verdadeiro arrependimento. É a mudança de vida, é a mudança de rumo, a mudança de direção, e é para isso que Jesus está chamando a mim e a você, né? Primeira coisa que a gente vê aqui muito claro é que o arrependimento é necessário e é para todo mundo, né? Claramente aí nos primeiros 3 versículos ele é muito enfático e ele usa uma expressão, uma palavrinha, uma partículazinha que é se. Ela é condicional, ela está condicionando. E ela está dizendo, se vocês não se arrependerem, vocês vão padecer da mesma forma. Vocês não vão gozar do reino de Deus. Então, primeira coisa que a gente enxerga aqui
exatamente isso. Aquelas pessoas queriam olhar para o outro, queriam fazer Jesus falar do outro, porque elas julgavam que os outros ali eram mais pecadores pela situação. E Jesus chama aquelas pessoas a olharem para elas, para dentro delas, e se encaixarem e dizer assim: reflita, você está arrependido? Você passou pelo verdadeiro arrependimento? Se não passou, não haverá reino e haverá, simplesmente você vai padecer. Então esse sim, ele é muito forte. Não há outro caminho. Tem que passar pelo arrependimento, gente. O arrependimento, ele é o início de tudo, vamos dizer assim, para uma vida com Deus. Você precisa passar por isso, eu preciso passar por isso. Lembrando, o verdadeiro arrependimento. Então Jesus, ele é categórico nesse sentido. Lá em Romanos 3:23, a gente vai ler aqui: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No mesmo capítulo, em Romanos 3, no versículo 10, não há um justo sequer. E a gente vai: todos precisam passar pelo arrependimento. Jesus está dizendo aqui: arrepender-se é fundamental. Não há outro caminho para o reino, para a salvação, gente. Para a mudança verdadeira de vida. Certo? O segundo ponto que a gente pode ver aqui, que é interessante, que é muito importante, é que o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno, ele nasce na humildade. Ele nasce com humildade. Aquelas pessoas, como a gente viu aqui, eles se viam, se enxergavam melhores do que os outros, pela situação que os outros haviam morrido, que haviam passado, né? E isso é comum. Lá em João 9, os discípulos perguntaram a Jesus assim: mestre, quem foi que pecou? Foi o cego ou foram seus pais? E aí Jesus diz assim, para que ele nascesse assim. E ele diz: não, ele não nasceu assim porque nem os pais pecaram, nem porque ele pecou, mas para que a glória de Deus fosse manifesta nele. Isso era um pensamento geral, e a gente vê isso também por aqui, gente. A gente vê isso, a gente se pega muitas vezes olhando para o outro e esquecendo de olhar para dentro, para a gente, esquecendo de fazer esse autoexame, essa autorreflexão. Porque às vezes, muitas vezes a gente está na situação, vamos dizer assim, cômoda, aparentemente próximo de Jesus, e A, B ou C não estão como aquelas pessoas ali pareciam e se achavam. E aí Jesus diz assim: olha, a primeira coisa que vocês precisam entender é que não há, o caminho passa pelo arrependimento. Segundo, vocês precisam se enxergar como todos, porque o arrependimento é para todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Vocês não são melhores do que ninguém, porque estão em situação melhor do ponto de vista humano, mas precisam se arrepender tanto quanto eles. Então, enquanto você, enquanto qualquer pessoa não se enxergar pecador, não se enxergar pobre, não se enxergar pequeno diante de Deus, não se enxergar sem a condição de por si só alcançar o reino, sem esse arrependimento, a gente não vai alcançar, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente precisa entender que tudo passa pela humildade. E ser humilde para reconhecer seus erros não é fácil, né? Uma vez eu estava falando numa outra igreja, aí eu fiz era sobre humildade. Aí eu fiz uma pesquisa rápida. Aí pedi a uma pessoa para levantar, disse: diga um defeito seu. Aí a pessoa disse assim: meu defeito é que eu sou muito honesto. Eu sabia que a pessoa ia falar isso. Assim, Aí eu chamei outra pessoa, disse: diga um defeito seu. Aí a pessoa disse: eu sou muito organizado, muito metódico. Um defeito. E teve outro também, eu não me lembro. Já falei sincero, não foi honesto, não foi? O pessoal fica sempre nisso, que na verdade não são defeitos, né? Porque é muito difícil a gente enxergar um defeito na gente. A gente tem a humildade de dizer: o meu defeito é que eu minto, que eu menti. O meu defeito é que eu pequei. O meu defeito é que eu desagradei a Deus porque eu fiz tal coisa.
E não porque eu fui sincero. A honestidade desagrada a Deus? Você como crente, você se enxerga num caminho diferente da honestidade? Então assim, gente, é difícil ser humilde. Lá em Lucas, Jesus diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Gente, quem não entende que precisa de médico, não procura o médico. Quem não se enxerga doente, não procura o médico. Então a gente precisa passar por isso. A gente precisa, como a gente viu, primeira coisa é que o arrependimento ele precisa acontecer. Tem aquele se não arrepender-se, vai padecer. Para passar por isso, primeiro ponto, eu preciso ser humilde. E me reconhecer como pequeno, como pecador. Como uma pessoa que precisa de Deus para mudar, que precisa de Deus para melhorar, que precisa da presença do Espírito Santo de Deus para começar a caminhar do jeito que precisa, do jeito que Ele ensinou. E essa questão, gente, é muito séria. A gente precisa refletir se a gente tem tido a humildade de colocar diante de Deus os nossos pecados, a nossa vida, as nossas atitudes diante do outro, diante das questões. É aquela história, né? O pessoal gosta muito de pregar assim. Quem sou eu quando ninguém está vendo, né? Tipo, a gente precisa entender que o meu coração precisa ser dado nas mãos de Jesus, nas mãos do Rei. E deixar que Ele atue, que Ele mostre o caminho. E é aí que vai ser a humildade. Quem vai mostrar o caminho é Ele. Na verdade, já está aqui, claro, né? Quando a gente busca, a gente vai começando a entender, gente. O terceiro ponto que a gente vê aqui é que o verdadeiro arrependimento, como a gente falou, além de ser necessário e para todo mundo, não tem esse que não precisa passar por essa situação para ver e para enxergar o reino e para gozar do reino de Deus. E também nasce na humildade, nasce com a humildade. Sem a humildade não vai nascer arrependimento na minha vida nem na sua vida. A terceira coisa que a gente vê aqui, em todo o Evangelho de Jesus, quando ele fala do assunto, é que o genuíno arrependimento, ele gera mudança de vida. E gera fruto na vida do outro, para a vida do outro. Quando Jesus termina de falar essa expressão forte, contundente, que diz, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer do mesmo modo que eles. Ele começa a contar uma parábola e ele não mudou de assunto não, gente. Ele está ratificando o que ele falou. E ele está aprofundando o que ele falou. Porque ele está explicando aí, como a gente falou no início aqui, qual o significado do verdadeiro arrependimento. Ele vai falar da figueira, que era plantada em meio a muitas vinhas, né? A figueira aí, a gente entende que é Israel, hoje que sou eu, que é a igreja, que é o povo de Deus, que é você. E aí, o dono da figueira chega nela e não encontra fruto. E aí se decepciona, né? E aí Jesus está falando o seguinte, gente, quando a gente se arrepende, esse arrependimento que todo mundo precisa passar, ele precisa ser percebido na sua vida. Ele precisa gerar fruto de tal forma que, de tal modo que as pessoas que estão perto de mim olhem e percebam isso e vejam isso. A gente precisa entender que João Batista falando para os fariseus, ele diz, deem frutos que mostrem o arrependimento de vocês. E é mais ou menos isso. Aí eu levo a você a uma reflexão. A gente fala que o Espírito Santo de Deus tomou nossa vida, habita em nossa vida, habita em nosso meio, nos transformou, nos fez arrepender-se. E a gente precisa entender, será que tem os frutos desse arrependimento estão sendo
visíveis, estão sendo postos à mostra, estão saindo ou não? E a gente sabe quais são os frutos do verdadeiro arrependido, de quem anda com Deus, né? A gente sabe que o fruto do Espírito qual é? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aos que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, a partir do 22. A gente sabe quais são os frutos que precisam ser encontrados na nossa vida, gente. E muitas vezes a gente sabe que não é fácil, mas é aquela história. O verdadeiro arrependimento, ele gera fruto. Ele gera situações que são visíveis para quem está perto da gente, né? E o fruto de quem anda no Espírito, de quem crucificou a vontade nossa, deixou Cristo reinar em nossa vida, é bem resumido aqui, né? E muitas vezes a gente vê pessoas que, eu digo isso comigo também, a gente sabe que acontece com todos, isso é uma luta que a gente precisa ter diária. A gente vê pessoas que declaram que são novas criaturas, declaram que são salvos, que são filhos de Deus, mas a gente vai procurar fruto e não acha, né? A gente vai procurar amor e é difícil. A gente vai procurar a benignidade é difícil, a amabilidade é difícil, né? A longanimidade é difícil, o domínio próprio a gente não encontra. E esse tem sido um grande problema e uma grande mentira que o diabo, através de muitas pessoas, tem tentado colocar na nossa mente. É que viver uma vida de cristão não precisa mostrar esses frutos que estão aqui, né? Infelizmente a gente tem visto tanta coisa errada, tanta coisa fora da Bíblia, tanta coisa fora do verdadeiro Evangelho, e a gente tem sofrido, porque a gente tem visto que muitas pessoas estão sendo levadas por esses, como a gente fala, com esse vento de doutrina, né? Quando a gente sabe que Jesus aqui ele é categórico. Se não houver arrependimento, você vai perecer. E todo mundo precisa passar por isso. E aí ele vem com a parábola da figueira e diz, o arrependimento verdadeiro precisa gerar mudança. Precisa mostrar fruto. E não só em mim. A árvore aqui não é utilizada de forma aleatória. A gente sabe que Jesus, ele era Jesus, né? Como a gente falou, Jesus falou, está falado, né? E porque a árvore, ela nasce, ela cresce, ela frutifica e alimenta outras pessoas, né? Então, a gente precisa, se a gente for olhar esse fruto do Espírito, todos eles, quase todos eles, são voltados para o outro. Porque como o próprio Jesus falou, resumiu tudo em duas coisas: ame a Deus sobre qualquer coisa e ame o próximo como a você mesmo. Então, quando a gente gera amor, quando a gente gera paz, bondade, o nosso fruto, o fruto do nosso arrependimento verdadeiro, está alimentando outras pessoas e está sendo instrumento para levar outras pessoas para esse arrependimento, que é o nosso papel, né? E a gente tem que ter muito cuidado para não achar, para não cair no que se tem dito aí, que ser filho de Deus, que ser cristão, ser discípulo de Jesus, vou usar essa expressão, é simplesmente acreditar que ele existiu e não matar e não roubar, vamos dizer assim, né? A gente sabe que vai muito além disso. A gente sabe que quem se arrependeu verdadeiramente e busca viver uma vida diante de Deus, crucifica a sua vontade da carne e vai buscar andar pelo Espírito, segundo o Espírito, para gerar o fruto do Espírito, que vai me fazer crescer espiritualmente
e vai alimentar quem estiver ao meu redor, né? Então, por isso que, revisando, o arrependimento é necessário. Não há outro caminho sem isso. Nasce na humildade, eu preciso de humildade para isso. Eu não posso me enxergar melhor do que ninguém, certo? Pelo contrário, eu tenho que olhar para o outro e enxergar que ali Deus ainda não chegou e precisa chegar. E eu posso ser um instrumento para ele chegar ali. E não ficar se achando melhor. Não, meu irmão. Você simplesmente foi alcançado. Glória a Deus por isso. Agora você precisa ser bênção e começar a gerar fruto do seu arrependimento, para que outras pessoas comecem a sentir, a conhecer, a perceber e a buscar conhecer esse Jesus e esse arrependimento, que é o verdadeiro arrependimento que gera verdadeira mudança de vida, né? E outra coisa o quarto ponto e último que eu coloquei aqui, gente, quando Jesus fala essa parábola, quando ele começa a falar do capítulo 1, ele está dizendo assim: gente, todos precisam se arrepender. Aí ele fala da figueira, da árvore, é como se ele estivesse dizendo assim: e tem que ser agora, e tem que ser logo, não pode estar deixando para depois não, né? A gente vê aqui, o dono vai lá e diz: ó, corta, porque não está sendo inútil. Não só não está gerando fruto, como está sugando os nutrientes que podiam estar sendo absorvidos ou utilizados pelas outras árvores. Corta. Aí o cara que cuidava lá disse: vamos dar mais um ano. E a gente cantou aqui, a gente leu, a gente agradece a Deus, porque a gente sabe que a misericórdia do Senhor, ela é extraordinária, né? E a gente tem oportunidades e oportunidades de se arrepender verdadeiramente, de mudar de vida. Mas a gente precisa entender, gente, que uma hora será a última. Ninguém sabe o dia de amanhã, não é verdade? Ninguém sabe qual o propósito de Deus para meu futuro, para o seu futuro. E a gente precisa buscar se arrepender verdadeiramente logo. Mudar de vida logo. Porque esse é o grande propósito, o grande projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. E esse precisa ser o nosso grande objetivo. Se arrepender da forma genuína, verdadeira. O arrependimento que gera mudança, que gera vida, que gera fruto para mim, que gera mudança na vida do outro. E que faz com que a gente rompa totalmente com o que não agrada a Deus, com o que nos afasta de Deus, com o que nos afasta da presença de Deus. E a gente sabe o que é. Eu sei as coisas que me afastam, que desagradam. A gente precisa ser humilde para não dizer que o nosso defeito é ser honesto, né? A gente precisa ser humilde para colocar diante de Deus o nosso defeito, nossa situação. Se ajoelhar e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu me arrependo e eu quero mudar. Eu quero descer daquele ônibus, atravessar a rua e pegar voltando. O arrependimento verdadeiro muda o caráter do cristão, muda o caráter da pessoa. A gente começa a se afastar totalmente do que não agrada a Deus e buscar com muita força o que a gente sabe que nos aproxima, o que a gente sabe que agrada a Deus e o que a gente sabe que é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, gente, eu queria que você refletisse. A minha oração, o meu desejo é que cada um aqui possa refletir diante de Deus, se colocar diante de Deus e pensar verdadeiramente na sua vida, na sua atitude, nas suas atitudes, né? Se realmente houve o arrependimento que você diz que passou, que eu digo que passei, para me aproximar de Deus, se geralmente foi verdadeiro, se geralmente nasceu na minha humildade, se geralmente eu deixei de reinar no meu coração e coloquei Cristo para Ele tomar conta, e eu comecei a fazer o que Ele quer e não o que eu acho que é importante, né? Tudo isso precisa ser pensado muito sério, gente.
como a gente falou aqui, o arrependimento ele precisa ser agora. Porque a gente sabe que, embora Deus ele dá diversas oportunidades a cada um aqui, a gente sabe que ninguém aqui é eterno. Pelo menos terrenamente, né? E para poder gozar do reino de Deus, do reino que Jesus ele trouxe para implantar no meu coração, aqui na terra, a gente precisa passar por esse caminho. Precisa passar por esse caminho de arrependimento verdadeiro, de arrependimento que gera mudança, que gera fruto, que faz a diferença não só na minha vida, como na vida de quem está ao meu redor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, gente. Eu peço para o pastor Fábio fazer essa oração. Eu passei para tudo. Vamos orar, gente. Cadê Renatinha? Tá por aqui? Vem pra cá, Renatinha. Renatinha é baixinha, né? Fica em pé, Renata. Vem pra cá, minha filha. Vamos orar, gente. E logo após a oração, a gente vai dividir em grupos pequenos, tá joia? E aí tem 3 perguntas que o Isaías fez, com base no que ele falou, para a gente poder discutir no nosso grupo. Tá bom? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, a gente te agradece pela exposição da tua palavra, Senhor. A gente te agradece porque é a oportunidade do Senhor para a gente hoje. De mudar de caminho, de mudar de rumo, de se arrepender. De deixar de fazer as coisas do nosso jeito e fazer do teu jeito, da tua maneira, da tua forma. O caminho do homem, ele leva à morte, mas o teu caminho, ele conduz à vida, Senhor. Nos ajuda a repensar a nossa história e a mudar de caminho se preciso for. Obrigado pela vida do teu filho, Pai, Isaías, que falou a tua palavra de forma fiel, que o nosso coração possa acolher com bom grado essa palavra. Nos ajuda nos grupos, Pai, também se faz presente e nos conduz, Senhor, cada vez mais ao centro do teu chamado, ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus.